Bom, em continuidade aos nossos trabalhos, nós temos a segunda mesa da manhã de hoje. A professora Maria da Graça, que faria parte também desta mesa, que esteve aqui, inclusive, ontem com vocês. Ela teve um problema em São Paulo e precisou retornar, mas deixa suas desculpas, não é? Mas, infelizmente, há imprevistos que a gente precisa correr mesmo. Mas eu tenho um prazer muito grande de participar da mediação desta mesa, que é uma mesa que certamente nós aprenderemos muito com ela também, e contamos aqui com a participação do professor Valdomiro Loyola, que ele é diretor acadêmico da Univesp e presidente do Conselho Científico da ABED. E contamos também com o professor Luciano Sattler, com o professor Luciano Sattler, que também é diretor na ABED e é diretor de Educação à Distância da Universidade Metodista de São Paulo. Nós vamos, então, passar a palavra. Começamos com o Luciano e, em seguida, o professor Valdomiro. Muito obrigada por participarem conosco. Obrigado, professora Beth. Reforço que é uma honra poder estar aqui, nessa mesa com a professora Beth, na presença do professor Valente, essa organização do professor Gilberto. É muito bom esse evento. E aqui com a companhia do professor Loyola, que é um herói da educação à distância. A primeira universidade no Brasil constituída para a EAD. E você tem as digitais dele no bom sentido, em tudo nessa universidade. Quando a gente estava lá no Palácio e o governador assinando o decreto, encaminhando para a Assembleia Legislativa, foi muito emocionante. A gente poder ver a EAD avançar com ele e com toda a liderança, o professor Vogt. Então é uma honra, professor Loyola. A minha conversa aqui, em termos da evasão na educação superior presencial e à distância, ela fala mais na perspectiva da gestão da educação à distância e também dos impactos dessa questão nas políticas públicas. Mas antes que eu, como diretor da ABED, possa sofrer algum processo de improbidade, eu vou fazer um merchan convidando vocês a participarem do nosso Congresso Internacional, que será aqui perto, em Águas de Lindóia, em setembro. Nós costumamos reunir cerca de 2.500 a 3.000 pessoas, vários aqui, vários já estiveram por lá. É um ponto aí obrigatório para a gente se localizar e avançar e trocar experiências no mundo da educação à distância. O nosso tema desse ano, o contínuo desafio de aumentar a qualidade na educação à distância. Será de 19 a 23 de setembro, aqui em Águas de Lindóia. Entre no nosso site, você já pode, inclusive, encaminhar trabalhos científicos que o professor Loyola vai avaliar individualmente, todos, né? Como presidente do comitê científico, né? Com algum apoio, né, Games? Bom, ainda dentro do Plano Nacional de Educação, nós temos essas duas metas, que é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e elevar a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos de idade. Se nós queremos que a nossa nação se desenvolva para valer, nós temos que propiciar mais acesso à educação superior de qualidade. E aí nós, da ABED, cada vez mais entendemos que não se pode diferenciar a educação à distância de educação presencial. É tudo educação. Até porque as fronteiras estão cada vez mais fluidas entre uma modalidade e outra modalidade, que é como a legislação hoje nos obriga a tratar a EAD. Bom, alcançar essa meta não é algo simples. Por quê? Se nós tivemos uma queda no número de ingressantes na educação superior como um todo, nos últimos 2 anos, tanto pelas questões da deterioração econômica do país,
como também pelas mudanças no FIES. Então, se nós, em 2018, voltássemos a crescer nos níveis de 2011 e 2012, sendo muito otimista, nós chegaremos em 2024 a 19%. A meta é 33% da taxa líquida de matrículas. Então, o próprio MEC reconhece, a Unesco hoje reconhece isso para o mundo inteiro, que não é possível alcançar as metas de escolarização na educação superior, né, as metas de matrículas na educação superior, se não houver um forte investimento e uma indução que envolva a educação à distância. Nós temos aí um comportamento de matrículas de 1980 a 2014 na graduação Educação Superior. E como vocês podem observar, a partir aqui da nova regulação para a educação superior, houve um forte crescimento, especialmente nas privadas e comunitárias. Aqui nós temos a chegada do ProUni. Aqui nós tivemos o decreto 5622 regulamentando a EAD. Aqui o FIES reformulado para chegarmos aí a 74% do total de matrículas na educação superior com as instituições privadas e comunitárias. Nós cremos que o governo tem feito um esforço importante em relação das instituições de ensino superior públicas, também tem crescido. Agora, para nós darmos conta da meta, nós precisamos não apenas falar mais de EAD, incentivar mais a EAD, mas também criarmos algum tipo de parceria público e privada que, garantindo a qualidade, permita uma expansão ainda maior, tanto do público quanto do privado. E aí a EAD hoje, digamos hoje não, mas hoje já é uma realidade. E ela é uma tendência inexorável, especialmente quando nós levamos em consideração as projeções da pirâmide etária absoluta que o IBGE disponibiliza no seu site. Você pode acessar lá, isso é um dado aberto. E quando você consulta como que vai evoluir a pirâmide etária absoluta no país, você repara que em 2020... olha aqui como que está a população de 35 a 39 anos de idade, homens e mulheres, né? Então, nós estamos saindo de uma nação, no ano 2000, que tinha uma forte predominância aqui de pessoas de 15 a 19 anos de idade, né? Essa pirâmide está mudando, e a previsão é que nós vamos chegar em 2030... olha aqui, de 45 a 49 anos de idade, de 25 a 35 anos de idade, ou seja, há uma redução no número de crianças, adolescentes e jovens, em termos proporcionais da população, e há uma maior presença de uma população adulta acima de 40 anos, ainda dentro da PEA, que é a população economicamente ativa. E, lembrando que hoje nós temos cerca de 30 a 35 milhões, dependendo do número que você olha, de pessoas que estão dentro da população economicamente ativa e que não têm nenhum curso superior. Então, é mais gente para fazer um primeiro curso superior, é muita gente para fazer um primeiro curso superior, é muita gente que vai precisar fazer um segundo curso superior ao longo da sua carreira, é muita gente que vai precisar fazer uma pós-graduação. E se os nossos alunos, digamos, tradicionais do ensino superior, de 17 a 21, 22, 23 anos de idade, estão achando a universidade chata e vão lá para a terceira aula, né? É a terceira aula, né? Até eu estou querendo ir lá para dar uma olhada na terceira aula. Os adultos não têm mais paciência com o nosso modelo tradicional de ensino. Ninguém consegue se deslocar depois de 35 anos de idade, com filhos, casada, trabalhando o dia inteiro, muitas vezes viajando, não consegue se deslocar todas as noites, ou todas as manhãs, todas as tardes, para uma instituição de ensino superior no modelo tradicional. Por isso que nós cremos que o espaço de crescimento para a EAD, ele é uma tendência inexorável para os próximos anos. Essa é uma das razões. Se nós observarmos
o comportamento da graduação EAD nos últimos anos. Então, aqui você tem 2004, 2007, 2010, 2014. Né? Olha o número de ingressantes. Então, em 10 anos, o número de ingressantes na graduação EAD salta de 25 mil para 727.738. O número de cursos ofertados em 2004 de graduação à distância, 107. 1.365 em 2014. O total de matrículas era 59.611. Hoje não, em 2014, 1.341.842. E o número de concluintes, como que vem evoluindo, cada linha dessa aponta as tendências aí da graduação da EAD. Então, para muita gente é surpresa, porque ainda tem gente discutindo, será que a EAD é tão boa quanto o presencial? Como será o mundo quando vier a EAD? Não, meu caro, a EAD já é um fenômeno instalado no nosso país, responde hoje por mais de 15% do total de matriculados na graduação e tem um crescimento percentual ano a ano que fica em torno de dobro ou triplo do que cresce no ensino superior presencial. Então, é um fenômeno que você tem que, no mínimo, estudar, acompanhar. E se você é gestor de alguma instituição não pública, você precisa incluir isso dentro da sua estratégia de uma forma ou outra, se você quiser sobreviver. Dentro desse total de matrículas, então, aqui da EAD, aqui a barra preta é o total de matriculados, como vem evoluindo de 2009 a 2014, nas instituições públicas, aqui em vermelho, e nas instituições privadas e comunitárias, aqui em verde. E aí você observa que nas instituições públicas nós tivemos um decréscimo do número de alunos matriculados em EAD nos últimos, de 2012 a 2014. Isso tem muito a ver com a descontinuidade das políticas governamentais que abandonam os nossos professores e professoras e gestores das federais no meio de um processo. Hoje nós temos a Universidade Aberta do Brasil sofrendo por descontinuidade de políticas públicas, e aí a gente vê esse efeito nas matrículas perceptível, infelizmente, na nossa realidade. Eu ouso trazer uma hipótese também que fortalece a questão do crescimento da EAD, que é o seguinte: aqui nós temos a variação percentual de matriculados na graduação EAD. Ou seja, como que cada ano cresce ou diminui o número de matriculados, né? Quando houve a reformulação do FIES, houve uma redução do crescimento de matrículas na EAD. E aí, em 2014, volta a subir 16,3%, e nós acreditamos que, agora, com essa restrição ao FIES, esse crescimento continue nesse patamar ou superior. Agora, a EAD acompanha o que exatamente? Por que ela cresce? Né? O que se parece mais com o crescimento da EAD? Quando a gente analisa a variação percentual do PIB, a EAD parece descolada. Ao contrário do presencial. O presencial costuma acompanhar mais a economia. A EAD não. Agora, tem uma outra curva que me parece que combina mais com o crescimento da EAD. É a curva da proporção de domicílios no Brasil com acesso à internet. E aí, como eu sei que aqui tem pesquisadores que possam se interessar, minha pergunta é: a evolução da EAD tem a ver com uma questão cultural? As pessoas cada vez com mais acesso e compreendendo que podem usar com eficácia os meios, né, de comunicação digitais, as tecnologias, para poder fazer uma educação de qualidade? Ou não? É uma pergunta. Mas chegando realmente no tema da evasão, eu chamo aí o fantasma da evasão, nós vamos fazer algumas análises
breves sobre... Vocês estão controlando o tempo, né? Me avisa 5 minutos antes de 30, né? Sobre, comparando a evasão do presencial com a EAD, a evasão da EAD entre pública e privada, a evasão por área de conhecimento e o momento da evasão, né? Então, surpreendentemente, esses dados aqui foram com base nos microdados liberados pelo MEC, né, do Censo de Educação Superior, foram compilados pelo SEMESP, isso aqui é Brasil, graduação, comparando 2012 e 2013. Aqui nós temos a evasão, instituições privadas e comunitárias no presencial. Em 2012, era 27,7%, em 2013, foi 27,4%. Não muda muito. Quando você vai no mesmo perfil de instituição, IEs privadas e comunitárias, mas na graduação à distância, em 2012, 27,4%, em 2013, 29,2%. Isso aqui já meio que abala um dos mitos que nós temos sobre evasão em cursos à distância e evasão em cursos presenciais. Nossa, a evasão no curso à distância é muito maior do que no curso presencial. Essa é a fala que a gente mais conhece. E aí eu quero trazer uma frase que, se você anotar só essa frase, já vai me economizar a terapia, porque o professor precisa ver gente anotando alguma coisa, né? Eu vou trazer só uma frase, se você puder anotar, que é o seguinte: cada um tem a evasão que merece. Entendeu? Cada um tem a evasão que merece. Por quê? Nós temos alguns dilemas na EAD. Um dos dilemas, dentro de um tipo ideal weberiano, se a gente pode dizer assim, é aquele que tem uma ênfase conteudista. Ele vai para a EAD com aquela ênfase conteudista. Ele passou 25 anos aprendendo tudo que ele sabe. Leu Weber completo, Marx completo, Piaget completo, leu todo mundo, leu os comentários, leu as análises, teve aulas com os melhores professores. Aí ele chega no curso à distância, pega lá um aluninho, uma aluninha de pedagogia de primeiro semestre, vindo de uma escola pública com sérios déficits de formação, inclusive questão cognitiva, por falhas que nós temos, que a maior tragédia brasileira hoje, infelizmente, é a educação básica que nós ofertamos para a maioria da população. Temos ilhas de excelência, mas, infelizmente, não podemos negar que precisamos melhorar muito. Melhoramos na universalização, precisamos melhorar na qualidade. E aí, porque é um curso à distância e está fácil de disponibilizar conteúdo, quer que aquele aluno leia tudo que ele leu em 25 anos no primeiro semestre. E entenda. Ah, não, educação à distância? Não, posso disponibilizar esse livro do Marx? Pode, 780 páginas. Pode. E manda o aluno ler. Ele tem que ler. Eu li isso. Então, a ênfase conteudista é uma ênfase que empurra muito para a evasão. Você também tem uma ênfase muito comum, porque você sabe que hoje mais de 70% do total de alunos matriculados em graduação EAD estão matriculados nas mãos de 5 grandes grupos empresariais. Há uma forte concentração de mercado, desculpa usar essa palavra, na educação à distância. Ou seja, mais de 70% do total de matriculados em graduação à distância estão matriculados em 5 grupos empresariais, 4 deles com ações negociadas na Bolsa. O problema de quando você tem ações negociadas na Bolsa é que você passa a servir a um Deus que é um Deus que costuma consumir as pessoas. O nome dele é Mamon. E Mamon é um Deus dedicado às riquezas que tinha inclusive o péssimo hábito de pedir às pessoas que sacrificassem o seu filho primogênito no fogo para que a colheita pudesse transcorrer bem. Então é um Deus um tanto quanto complicado. Quando você começa a servir as riquezas,
as riquezas tendem a empurrar para o menor custo e a maior receita. E aí você tem um outro tipo que é terrível para a evasão na EAD, não é o conteudista, é o financista. O financista acredita que você pode fazer educação à distância com praticamente nenhum professor. Ele lê um negócio que chama peer-to-peer e fala, não, deixa aluno ensinar aluno, que está ótimo, que eu não tenho despesa com aluno. E passa a encarar a EAD como um grande método para redução de despesa. E aí, quando você analisa a evasão desses grupos, ela é altíssima. E, finalmente, você tem aquela que é a única opção que você tem para reduzir, a principal opção que você tem para reduzir a evasão na educação à distância, que é você enfatizar o professor, dar um bom suporte ao professor, um bom suporte ao aluno, e você privilegiar o contato. Ou seja, essas máquinas são maravilhosas, o celular é ótimo, o game é muito legal, mas não tem nada melhor que o ser humano usando isso para interagir e para poder trocar. É claro que diferentes modelos vão ter diferentes tipos de evasão. Então, certamente, o professor Lito, lá na Escola do Futuro, em tudo que ele fez, ele tinha um tipo de evasão nos cursos, nas parcerias que ele desenvolveu. O professor Formiga, quando implantou o telecurso, também tinha outro tipo de evasão. O professor Gamês, quando tem aqui o ato heróico de implantar a Universidade Aberta do Brasil dentro do Sistema Municipal de Educação de São Paulo, com ênfase na formação de professores, enfrenta outros desafios de evasão. Então, tem muito a ver com o público, tem muito a ver com se você o que você está ofertando, qual é o seu objetivo. Isso vai variar muito. Mas, no contexto geral, podemos dizer que seria uma falácia afirmar que, necessariamente, a educação à distância tem uma evasão maior do que o presencial. Ainda que, quando você vai para as públicas, em 2012, 17,2% no presencial de evasão e 17,8% em 2013. E na EAD, 22% e 25%. Aqui há uma diferença grande. E aí, talvez, porque em algumas públicas, especialmente das federais, há uma menor inserção de tecnologia de videoaulas, teleaulas, e até mesmo na internet, às vezes, faltam um pouco mais de sofisticação, não pelo fato dos professores, é que os professores não têm o devido apoio para desenvolver material didático e meios de interação mais sofisticados e que permitam, inclusive, maior sincronicidade, porque o síncrono é um grande incentivo para a redução de evasão. Não aquele síncrono que você marca, então, gente, nós vamos ter um chat, sexta-feira, 21h30, durante 2 horas, para discutir Gramsci. Evasão, 99,8%. Tem você e o técnico do Moodle que trabalha no negócio, né? Então, o síncrono pode expulsar. Agora, se o aluno tem a possibilidade do síncrono, ainda que sem a obrigação de participar, isso ajuda a reduzir evasão. Quando nós fazemos uma análise de evasão por campo de conhecimento, então aqui você tem ciências, aqui é só 2013. Ciências, matemática e computação, o presencial teve 34% de evasão, a EAD 39%. Humanidades e artes, o presencial foi com 33%, a EAD com 37%. Serviços, 33%, 35% a EAD. Educação, 28% no presencial, 32% na EAD. Ciências sociais, negócios e direito, 28% no presencial, 31% na EAD. Lembrando que não temos direito em EAD, a não ser... não tem mais. Engenharia, produção e construção, o presencial com uma evasão maior do que EAD em 1%. Saúde e bem-estar social, 24% no presencial, 25% na EAD. Agricultura e veterinária, 22% no presencial, 24% na EAD. Não são diferenças muito gritantes, mesmo quando nós analisamos
pelos campos de conhecimento. De qualquer forma, a nossa evasão é muito alta, seja no presencial, seja na EAD. E quando nós falamos da evasão nas instituições públicas, é ainda mais preocupante porque o aluno, teoricamente, não deveria evadir fazendo uma escola de muito boa qualidade, sem a necessidade do pagamento da mensalidade. A gente precisa estudar esse fenômeno mais de perto. Porém, o que fica aparente, a meu ver, nos números de 2012 e 2013, é que não existe uma disparidade muito grande entre evasão de EAD e evasão de presencial. Quando você faz uma análise da bibliografia e das práticas sobre quais são as melhores formas para tentar reduzir a EAD reduzir a evasão na EAD, você vai encontrar as pessoas dizendo basicamente a mesma coisa. E eu achei esse artigo que, de todos que eu li, me parece que sintetiza melhor os fatores que influenciam a decisão de um aluno em evadir ou persistir em cursos à distância de educação superior. Primeiramente, os fatores contextuais, ou seja, o suporte familiar que ele tem, o suporte organizacional que ele tem, o suporte técnico que ele tem, como que estão as finanças dele durante o período que ele estuda e até as questões de saúde que ele tem. E aí você percebe que, enquanto nós não estivermos plenamente desenvolvidos no que é chamado Learning Analytics, que é colocar essas máquinas para usarem o algoritmo para nos ajudarem a identificar coisas com maior presteza e tomar as decisões corretas, nós precisamos de gente para saber, por que o aluno não está participando? Está com algum problema de saúde? Não, teve um problema financeiro, a gente pode te dar algum tipo de apoio? Não, olha, eu perdi um ente, uma pessoa querida aqui. Não, olha, a gente vai deixar você fazer esse trabalho com calma, daqui a um mês a gente... Então, assim, os fatores contextuais são muito importantes para definir se ele vai evadir ou não. Fatores pessoais, a questão da autoeficácia dele, sua autodeterminação, a sua autonomia para o estudo, porque a EAD pressupõe uma maior autonomia, as suas habilidades de gestão de tempo e os estilos de aprendizagem. Estilo de aprendizagem, é claro, é um campo de pesquisa extremamente controverso, né? E que precisa ampliar o debate sobre isso, mas a nossa experiência na EAD mostra que tem alunos que gostam de estudar dentro de um ritmo que é pressuposto para aquele curso, tem aluno que gosta de sentar no domingo e fazer tudo no domingo, tem aluno que gosta de estudar de madrugada, tem aluno que prefere animação, tem aluno que prefere texto, tem aluno que prefere interagir com um colega para realmente entender. Isso a gente estaria dentro do que é chamado estilos de aprendizagem, extrapola o que o Gardner apresenta lá dentro da sua controversa teoria de múltiplas inteligências. Uma das questões no momento da evasão, tanto na EAD como no presencial, é que o aluno costuma se evadir no primeiro semestre, a maior parte, né? E na EAD, especialmente, ele costuma evadir lá pelo segundo mês. Porque ele entra assim, vai ser fácil. Tranquilo. Como é que fala lá o MC? Tá favorável? Como é que é? Tá tranquilo, tá favorável. Vou entrar aqui moleza, curso à distância, beleza, tá fácil. E aí, se o curso é sério, não é fácil. Costuma ser mais difícil do que o presencial. Então, ele costuma também evadir rapidamente no primeiro semestre. E, por fim, fatores relacionados ao curso. Ou seja, o curso é relevante? O design educacional é bem feito? A integração é propiciada dele com colegas, tutores e professores para gerar esse currículo vivo, que é o que vai dar significado ao que ele está estudando, né? Aqui, um pouco explicando como é que foram calculadas essas taxas de evasão, a taxa de evasão geral, a taxa de evasão para curso específico. Vocês podem baixar essa apresentação no SlideShare e certamente aqui no site do evento. Eu mantenho um blog de notícias, uma curadoria de notícias, alguns já conhecem, sobre educação.
Você entra lá, inovaçãoeducacional.com.br, pode se inscrever. É de graça e sempre será, né? E se você vê alguma matéria lá interessante, é só clicar no título que você chega na fonte. É um jeito bacana de se atualizar. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Valeria a pena, em outros momentos, a gente prolongar essa discussão e esperamos ter espaço para isso, né? Mas vamos ouvir também o professor Valdomiro, que certamente tem coisas muito interessantes para nos fazer pensar onde estamos e como sair dessa situação. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu estava brincando há pouco, né, que todo baixinho no exército vira o cabo de serra-fila, né? Sempre o soldado maior está lá na frente, grandão, e vai lá até no baixinho. Eu estava no fim da fila, não dá para ver, né? Na sessão da tarde, que ia encerrar o evento, falando um pouquinho de tecnologia. Daí, pela eventualidade aí da nossa colega que precisou com urgência voltar para São Paulo, o baixinho foi para o fim da fila também para encerrar o período da manhã, que está todo mundo com fome. Então eu vou tentar ser rápido, né? Para terminar, quando você vê, mesmo de pé eu fico quase o tamanho do Luciano sentado aqui. Mas deixa eu tentar, por isso não está tão organizada a coisa. Preciso achar a minha apresentação aqui. Pronto. E, por motivos óbvios, eu não vou fazer que nem o Luciano, que falou sentado, vou falar em pé, senão vocês não vão me ver. Então, olha, um pouquinho antes, aqui no intervalo, o nosso querido presidente da ABED já tinha dado um ralo, falou, pô, Luciano põe no início da apresentação dele o endereço da ABED. E já fiquei meio constrangido. Depois o Luciano ainda faz o favor de começar a apresentação dele falando do Congresso. Daí humilhou de vez, mas tudo bem, eu vou aproveitar. Mas é importante a gente incentivar. O Congresso da ABED tem sido cada vez melhor, cada vez maior, e a gente incentiva mesmo o pessoal aí. Nós temos alguns colegas aqui que fazem parte do Conselho Científico, já receberam provavelmente a carta convite para participar do trabalho, que é uma trabalheira danada, mas há 3 semanas nós vamos começar com esse perereco todo, né? Porque quando a gente chega lá no Congresso com tudo montadinho, ninguém sabe quais os tombos que a gente já tomou, o quanto esse time fantástico de colaboradores que pertencem ao comitê avaliador do Congresso da ABED fez, né? Para que lá a gente tivesse tudo organizado e todo o pessoal da ABED. Já me penitenciei um pouquinho, hein? Tá bom. E a expressão da minha gratidão a todos os colegas que são membros do comitê científico de cada congresso. Bom, vocês vão ver que o tema que eu vou falar está um pouquinho desencontrado, né? Não está em conjunção com a apresentação do Luciano, até porque no período da tarde ia ser para a gente falar um pouco mais de tecnologia. Esse foi a minha missão. Embora também no período da tarde o Klaus vai falar um pouquinho do curso de pedagogia que foi feito enquanto a Univesp ainda era um programa de governo. Então, vamos chavear aí a cabeça e vamos ver um pouquinho do que vem a ser o que nós estamos trabalhando com tecnologia na nossa universidade. Falar um pouquinho da Univesp, porque como instituição nova, de vez em quando a gente sente, se não na fala, na fisionomia de algumas pessoas, aquele o quê? Então vale um comercialzinho aqui, só para vocês entenderem o contexto do que é a Univesp. Depois um pouquinho como é que nós temos trabalhado os conteúdos, as interações e avaliações em termos de tecnologias. Aqui um breve histórico, vamos passar meio batido, mas só para situar a Univesp, ela durante
uns 4 anos, ela foi um programa de governo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, que tinha como missão incentivar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação por EAD nas instituições públicas. Trabalhamos assim por um tempo, tivemos alguns bons resultados. Um deles é o que o Klaus apresenta à tarde, que foi um curso de pedagogia desenvolvido pela Unesp em parceria com a Univesp. Depois, em 2012, foi aquele ato que o Luciano acabou de mencionar no início da sua apresentação, em que o governador mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de criação da 4ª Universidade Pública de São Paulo, essa exclusivamente para a oferta de cursos mediados por tecnologia. Um nome que eu gosto mais do que falar educação à distância, né? Mas expressa com mais amplitude aquilo que efetivamente a educação à distância nacional e internacional tem feito. Tem muita gente que mimetizou um pouco a questão da educação à distância e fica com aquela história ainda recorrente, renitente de curso por correspondência. Inclusive, sim, muito bem, né, em várias localidades do mundo tem um enorme sucesso. No nosso caso, nós não temos preconceito com meio de comunicação ou mídia usada de forma nenhuma. É para fazer educação à distância, sim, usando todas as tecnologias possíveis. Bem, para a nossa história lá, tivemos o credenciamento como universidade estadual no Conselho Estadual de Educação, porque, como órgão público, nós ficamos vinculados ao sistema estadual e não ao federal. Então, é o Conselho Estadual que a gente está sujeito. E depois aí a questão de credenciamento MEC, inserção no sistema UAB e mesmo o credenciamento do MEC, que é exigível exclusivamente para a EAD. Né? Então, um pouquinho dessa nossa história, a 4ª Universidade Pública de São Paulo, exclusivamente para a educação à distância. Aqui vocês têm um certo perfilzinho da nossa situação hoje. São 42 polos distribuídos em 24 cidades do estado, com 6 cursos. As licenciaturas de Física, Química, Matemática e Biologia e 2 engenharias. Engenharia de Computação e Engenharia de Produção. Para ver como a educação é um negócio importante, né? Em momentos como esses que nós estamos passando, momentos políticos de crise e coisas desse tipo, a Univesp talvez seja a única instituição que consegue juntar todos os níveis executivos para uma boa educação. É um órgão estadual, uma universidade pública estadual, que tem um intenso vínculo com o sistema federal através do uso dos polos UAB, né, uma interação bastante forte, e inclusive uma interação forte com o Executivo Municipal da cidade de São Paulo, onde nós temos 18 polos em CELS, que são aqueles centros de educação unificada da prefeitura. O que mostra que, embora tenha conflitos, tenha ações e digressões a esse respeito todo, quando a gente tem um projeto que visa única e exclusivamente a educação, é possível, sim, tá? Não sem esforço. Valente há pouco, quando a gente se encontrou aqui, e aí você sumiu? Sumiu nada, cara, nós estamos trabalhando 12, 14 horas por dia e não dá condições da gente ver quase que ninguém. Mas, graças a Deus, temos conseguido algumas coisas. Então, esses pontos que são apresentados aí são os nossos polos. Em azul, os da engenharia, que nessa primeira oferta que a gente teve, uma instituição extremamente nova, né? Foram 1.296 vagas para as engenharias e 2.034 para as licenciaturas, que estão em amarelo/laranja aí, que é alguma coisa assim. Porém, em relação à distribuição desses polos. A Univesp não foi feita, não foi concebida e criada para ofertar mais do mesmo. Não foi criada para ser uma USP do B, uma Unicamp do B ou coisa assim. Ela tem um objetivo muito claro, que é o uso
das tecnologias, o uso da educação à distância para o ensino superior, mas tem uma inserção social muito forte na sua própria concepção e, consequentemente, no estabelecimento dos seus polos. Os polos da Univesp são colocados em cidades onde não há oferta do ensino superior público gratuito. E eu incentivo o gratuito ao final, porque nós temos bastante no estado de São Paulo ensino superior público pago, que são as fundações municipais, tá? Aquelas mais antigas, porque as novas já não podem mais cobrar. Mas então nós temos polos, por exemplo, e esse é o nosso polo exemplo, né? O polo de Tarumã. Não sei se vocês ouviram falar dessa cidade, uma cidadezinha muito pequenininha. Uma outra cidade, nós temos polo em Capão Bonito, né? Então, Araras, tem em Franca, embora Franca nós tenhamos lá um campus da Unesp, principalmente para direito, mas lá nós colocamos outros cursos, tá? Então, essa é a concepção da Univesp. Vocês vão ver que tem uma bolona ali na cidade de São Paulo. Sim, nós temos quase metade das nossas vagas na Grande São Paulo. Por quê? Porque a distribuição demográfica do estado de São Paulo tem 47% da população na Grande São Paulo. Essa é a nossa realidade. Só que nós não temos polo no centro de São Paulo, embora a nossa sede fique na esquina do Viaduto do Charco, ali pelo Banaró, né? Nós temos polos, como eu acabei de dizer, nos céus, que são colocados em periferia de São Paulo. É o tipo da coisa que vale a pena um dia conhecer. São locais fantásticos, são céus colocados, com o devido respeito, só para fazer a sinonímia aí, no meio do inferno. Alta periferia. E é um lugar que, pela inserção social, pelo trabalho que esse povo faz, nem o muro de um céu é pichado, embora em volta seja uma coisa terrível. Tá? Nem o muro do céu é pichado, mas o céu tem piscina olímpica, piscina para brincadeiras, piscina infantil, todo o céu tem um teatro com no mínimo 400 lugares, com todo o backstage que um teatro de verdade tem. Tá? É uma coisa que muito pouca gente sabe, mas estão colocados lá na periferia. E por isso nós decidimos que na região da Grande São Paulo nós vamos fazer os nossos polos nessas localidades. Temos uma parceria intensa com a prefeitura. Mas a prefeitura do PT e o governo do estado do PSDB. Para e pensa, companheiro. Nós pensamos assim, apesar de tudo, tem gente que também pensa assim. Conseguimos e está funcionando. Tá? Tem polo, gente. Nós temos um polo no pé do Pico do Jaraguá, é um céu, que todo o trânsito de material didático, de documentação, de livro, de kit de laboratório, que não sei o quê, na Grande São Paulo, a proposta era fazer por motorista da instituição levando isso para lá. Chega um dia, o motorista pede para conversar, professor, será que também não podia mandar para polo fulano de tal, da mesma forma que para os polos do interior, por correio? Pô, Nilton, mas por quê? Professor, é meio complicado chegar lá, mas complicado o quê? A rua é ruim? Não, professor, é que é perigoso mesmo, eu estou com medo de ir para lá. Tá? Então, embora isso às vezes até aparente ser uma brincadeira, não é brincadeira. Tá? É uma localidade que nós temos o curso de engenharia nesse polo e temos alunos fantásticos. É isso que empolga a gente. Tem aluno fantástico ali. Aluno que, nas reuniões que a gente faz com os pró-reitores das outras instituições, esse pessoal não tem coragem de prestar um vestibular para a USP, para a Unicamp, para uma PUC. Eles se sentiam, até bem pouco tempo, alijados do ensino superior de qualidade. E, com a nossa inserção lá, num lugar barra pesada, quando eu fui, eu entendi, né? A coisa funciona. Então, essa é um pouco da concepção, né? Eu demorei mais do que eu queria falando da Univesp, mas
Nós temos também, e faz parte do nosso contexto, tanto pedagógico quanto tecnológico, nós temos um canal de televisão digital aberta que funciona desde 2009. Nosso canal, pelos mesmos princípios, não é pela TV a cabo, é só pela TV a ar, tá? Para alcançar o pessoal que não tem dinheiro para comprar uma assinatura de TV a cabo. Nós, em 2009, quando começaram as implantações da TV digital, numa parceria com a Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura, nós conseguimos fazer aí a multiprogramação. Quando estávamos a 15 dias do lançamento da televisão, o ministro das Comunicações proibiu toda a multiprogramação no Brasil. A governadora à época falou, não, pode lançar, nós vamos brigar lá com o Ministério das Comunicações. E hoje a conhecida TV Cultura é a única televisão do país com multiprogramação no país inteiro, né? A nossa transmissão é o canal X.2, como está ali na transparência. Em São Paulo ainda é o 2.2, o 2.1 é a TV Cultura tradicional, o 2.2 é a Univesp TV. E hoje, algum tempo depois, a Cultura lançou também o 2.3, que é um canal chamado Multicultura, e que transmite programas históricos da TV Cultura. Existe um 2.4 reservado ainda, que é o último, que tinha sido negociado com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para fazer formação de professores, especificamente para a Secretaria da Educação de São Paulo, mas que por questões econômico-financeiras dos 2 últimos anos aí está em suspenso. Bom, essa Univesp TV, ela tem a responsabilidade de transmitir toda a nossa produção acadêmica, todas as nossas videoaulas são produzidas lá na TV Cultura e colocadas ao ar, que nosso canal aí fica das 7 da manhã até 1 da madrugada lá, transmitindo. Nós temos não só as aulas, nós temos programas de auditório, inclusive, que é o Inglês com Música, que é um dos nossos campeões de audiência. Nós temos entrevistas, nós temos documentários. Tem um número aí, esse número cresce com uma velocidade que a memória de veinho já não capta mais, mas tem da ordem de 5 mil. Aí, tá aí. Nós temos mais de 500 playlists e 5 mil e poucos vídeos, 42 milhões de visualizações únicas, que são identificadas pelo IP do visualizador, e 200 e tantos mil inscritos na nossa programação. A cada vez que entra um programa novo, né, recebe a notificação, aquele sistema de inscrição normal. E isso nos colocou, mais uma coisa, pelo caráter social que nós temos. Toda a nossa produção é de caráter aberto. Então, tudo que é produzido, tanto na Univesp quanto na Univesp TV, é imediatamente colocado à disposição do público. Nós temos, então, a Univesp TV e YouTube, né, uma das universidades YouTube, e, com grande alegria, a gente identifica lá no Analytics deles que nós temos o 40º lugar em acesso no mundo. Isso foi de muita alegria. 40, é uma das 40 universidades mais acessadas do mundo, sendo a primeira em português. Tá? O que é um vínculo brutal, né? Tem muito pouca gente no mundo que consegue entender aquilo que a gente faz. Nós temos algumas tratativas aí de começar a verter isso para inglês, colocar legenda, coisa desse tipo. Mas como a gente nasceu, eu sempre brinco, no início de uma era glacial econômica, né? Tá complicado por agora. Espero muito em breve poder fazer isso. Bom, vamos em frente. O fato de nós começarmos... Agora vamos falar de verdade, né? do nosso tema. O fato da gente começar uma universidade a partir do papel, o que são poucas, até muito pouco tempo atrás, não tinha nenhuma que nasceu do papel
no Brasil. Daí veio a Federal da ABC, a gente tem aí algumas delas agora. Mas tirar uma universidade do papel, ou da ideia primeiro, né, depois foi para o papel, que fosse para dar curso à distância, a gente já precisava tentar fazer todas as inovações possíveis para que o contexto da academia, que logicamente vai cristalizando a instituição, isso é natural, aconteceu isso com a Unicamp, que era um arrojo danado durante a sua criação, depois vai cristalizando e cria o seu modelo. Então a gente já resolveu, olha, nós vamos fazer todas as inovações possíveis já na partida. Então, além de ser educação à distância, nós começamos com aprendizagem baseada em projetos e problemas, tá? Nós começamos com um modelo de oferta de curso bimestral, para que a gente pudesse ter um pouco de concentração de disciplinas a cada bimestre. É lógico que, como tudo na vida tem prós e contras, nós temos o contra de ser um pouco rápida a oferta de cada disciplina, mas temos 4 disciplinas a cada bimestre. Então, a dispersão em função de sermos uma universidade à distância, nós tentamos equilibrar um pouquinho em termos temporais, de concentrar em termos de número de disciplinas paralelas a serem ofertadas. E toda a concepção tecnológica foi desenvolvida através da percepção das ações pedagógicas que nós gostaríamos de desenvolver. Tá? Houve todo um trabalho que foi evoluído, tanto a partir da nossa experiência pessoal com EAD, como de um trabalho do projeto acadêmico da universidade, que levou um bom tempo e um monte de gente participou nisso. E nessa consideração, como itens principais, aí tivemos a aproximação a cada tema, as ações que levam ao desenvolvimento da aprendizagem e a socialização dos conhecimentos produzidos, que é outra coisa que a gente incentiva e muito, né? Não só o PBL, aprendizagem baseada em problemas, quanto a socialização, o trabalho em conjunto, coisas desse tipo. É um dos nossos principais objetivos, além dos conteúdos que fazem parte desse contexto todo. Aqui tinha um pouquinho para falar como a fala minha era especificamente para as nossas licenciaturas, né? Eu trouxe uma visão aí da nossa organização curricular de forma bimestral, em que a gente fez toda uma concepção das disciplinas distribuídas entre as disciplinas básicas para todos os cursos. As nossas 4 licenciaturas têm o mesmo básico ao longo dos 2 primeiros anos, mas como uma distribuição temática que já encaminha para a sua formação nos 2 anos específicos. Bom, e aqui vamos falar um pouquinho já sobre a questão dos conteúdos. O fato da gente usar PBL faz com que nós tenhamos um elenco de conteúdos significativo. Então, nós temos como base, e eu vou ter que acelerar, porque eu tenho mais só 5 minutos, né? Nós temos como base de conteúdo a ser apresentado para os nossos alunos, as nossas videoaulas, vou antecipar um pouquinho, já aparece transparência, as nossas videoaulas, os textos complementares, os infográficos, os jogos. Então, a gente procura usar toda a mídia que nós temos condições de produzir em prol de cada disciplina, tá? Com um projeto de conteúdo para cada disciplina. Então, isso é um trabalho que alguns dizem insano, mas é muito gratificante, porque a gente se insere, e agora tentar fazer uma conexão com o Luciano. Nós temos, por exemplo, no curso de engenharia, que está terminando o seu 2º ano, que nós estamos com 87% das nossas vagas ocupadas. Tá? Ou seja, estamos na faixa de 13% de evasão. E temos um sistema todo de acompanhamento dessa turma. Se der tempo eu falo, mas a grande maioria desse povo vazou. Eu brinco que não é evasão, é vazar mesmo, por conta de... era a distância, eu achei que era fácil.
Tá? E é uma percepção que ainda tem Brasil afora aí, paciência. Vamos lá. Mas 13% de evasão depois de 2 anos de um curso de engenharia é um número que nos deixa muito feliz. Fui professor de engenharia durante 37 anos na universidade pública presencial. Nós estávamos muito longe disso. Não posso agora ficar falando o número dos outros, né? Mas era bem mais do que isso. Bom, então aqui, isso daqui é só a página de entrada das nossas licenciaturas. Tá? Aqui, essas imagens correspondem às disciplinas que estão acontecendo este bimestre. Então, temos lá o estudo da atmosfera, geosfera e hidrosfera, a disciplina com o nome mais longo. Inglês, que nas licenciaturas temos em todos os bimestres, do começo ao fim do curso, para o cara sair do nosso curso, pelo menos com nível B1 de inglês. Ou seja, ouvir, falar e escrever um pouquinho na média. Nós temos, atualmente, legislação do ensino, química geral e o projeto integrador também, que permeia o curso todinho por conta da metodologia do PBL. Então, essa é a página de entrada. Tem mais um pouco para baixo aqui, que junto com as disciplinas nós temos uma série de comunicações e já sempre à disposição do... Qual é, hein? Esse. Tá? Sempre à disposição do aluno aqui nós temos um momento de acesso síncrono com a nossa comunicação. Nós temos vários meios de comunicação. Tem o nosso sistema que chamamos de Casa Aluno. Bonitinho, não vai dar tempo de falar muito dele, mas é um pessoal que faz a comunicação individual com os alunos por chat, por telefone, por e-mail, por sinal de fumaça, por WhatsApp, por tudo que a gente puder usar para comunicar com o nosso aluno, para que ele possa tirar dúvidas pessoais no aspecto administrativo, operacional e tudo mais. Não técnico de disciplina, tá? Não de conteúdo, mas tudo que disser respeito a ele como aluno, para que ele não perca o sentido de pertencimento da instituição. É tudo via esse nosso chamado Casa Aluno. Então, tem uma equipe lá que dá uma atenção toda. Nós temos um mecanismo de comunicação e representatividade de grupos, porque por CPBL nós temos turmas de 18 alunos, que na verdade são, em cada turma dessa, 3 grupos de 6 alunos que desenvolvem o seu projeto integrador a cada bimestre. Tá? Vale mais um plim-plim, né? É gostoso. Tem alguns resultados. Engenharia, eu fui professor de engenharia há 37 anos, então não posso falar com tranquilidade sobre isso. Aluno de engenharia, até o meio do 3º ano, ele ainda não conseguiu tirar os liames do paraquedas dele ter caído dentro de um curso de engenharia. Pelo fato de nós estarmos com o PBL e incentivarmos tanto a integração entre as disciplinas nos problemas desenvolvidos a cada bimestre, quanto o trabalho cooperativo, que talvez seja o maior drama. Fazer cara que vai para a engenharia, trabalhar em equipe, é um transtorno, sempre foi e aparentemente sempre vai continuar sendo. Por quê? É um pouco do caráter daquele cara que vai para a área de exatas. Então a gente tem que, entre vários pares de aspas, obrigá-lo a trabalhar em conjunto. Né? Eles preferem trabalhar sozinhos. Mas nós conseguimos com que alunos do 1º semestre de um curso de engenharia fizessem um protótipo, porque a cada bimestre tem um protótipo, no 2º eles executam aquele protótipo. Eles fizessem um protótipo que teve tanta repercussão na cidade, que um vereador ficou sabendo, falou na Câmara Municipal, e isso aconteceu em 2 cidades, na verdade, em Jaú e em Santos. O vereador ficou sabendo, fez um discurso na Câmara Municipal, o secretário de Obras entrou em contato com o nosso mediador e, por consequência, com o grupo de alunos, e, pasmem, né, o projeto desses alunos de 1º semestre de engenharia, que normalmente é aqueles caras que ainda está querendo se achar, foi aprovado pela Secretaria de Obras implantado na cidade. Tá? E já está em operação. Um deles
esse eu lembro bem mais, porque eu acabei tendo que conversar com o pessoal da Secretaria de Obras lá, é toda a reestruturação do cartódromo de Jaú. E o de Santos eu já não lembro mais. Bom, mas é isso aí, quer dizer, isso dá uma alegria muito grande de saber que, olha, podemos conceber uma universidade que, com as abordagens metodológicas adotadas e com a abordagem tecnológica possível para os dias de hoje, nós estamos conseguindo fazer com que o aluno de primeiro ano de engenharia não seja babão. Mas os alunos da licenciatura, tá? Que agora é a nossa pertinência aqui, os alunos da nossa licenciatura têm assumido posturas que já têm dado os resultados do mesmo porte nas cidades em que eles estão. Lembrem-se que são cidades pequenas que sequer conseguem, no geral, ouvir a respeito das modernas metodologias, das abordagens de ensino-aprendizagem que existem mundo afora, que a gente discute muito e que a gente está tendo, né, a bênção de Deus de poder implantar lá, naquela cidadezinha que muita gente sequer ouviu falar. Por exemplo, o Tarumã. Né? Então, isso é muito gratificante. Estourou, né? Dá mais uns 5 minutinhos para mim. Bom, aqui, ó, só para comentar, é o símbolozinho do casa-aluno lá, que é para comunicação individual, e nós temos os representantes de turma que formam o nosso SICOM, Sistema de Comunicação, que fazem com que a turma se faça representada no polo e o polo conosco, tudo por meio eletrônico. Tá? Como sempre, eu vou ter que correr. Conteúdos. Então, a gente tem várias formas do aluno poder acessar, interagir com seus conteúdos e desenvolvê-lo. Né? A gente apresenta os mesmos conteúdos de cada disciplina, tá? A partir da capa da própria disciplina, ele pode conseguir ver o que ele tem que fazer, a partir de uma explicitar a organização didática daquela disciplina e, em particular, de cada semana, e a listagem, né, o índice do material didático daquela semana. Outra coisa, nós temos atividades que servem para avaliação, é a nossa avaliação formativa, né, a cada semana. Uma das coisas que mais faz aluno evadir é aquela história. Isso no presencial também. Vou fazer prova no fim do bimestre ou no fim do semestre. Chegou lá, o cara já não sabe mais nem qual é o nome da disciplina. Não, nós temos a cada semana uma atividade que compõe o portfólio do aluno e que vale 45% da nota daquela disciplina. Composição semanal ao longo das 8 semanas que o nosso bimestre é composto. Por que é só 45? Né? Tem gente que pergunta. Porque para a educação à distância, o MEC exige que o nosso... Obrigado, Luciano. Que a nossa avaliação final presencial, correndo risco, né? Seja formal no polo tal, e que supere, né, em valor, em peso, tudo aquilo que foi feito de avaliação formativa. Eu acho um crime isso, mas fazer o quê? Tem que respeitar, a legislação se cumpre. Embora tenha um monte de gente que às vezes não aceita só isso, mas vamos lá. Ainda a respeito dos conteúdos com mais detalhamento, a gente tem, como eu falei, aqui a videoaula, que são gravadas lá no nosso estúdio da Universo TV, junto à TV Cultura, que tem na ordem de 20, 25 minutos. É uma exigência que boa parte dos nossos professores brigam conosco a esse respeito. Eu queria 1h30, queria 2 horas. Mas a gente sabe que com mais de 20 minutos, o nosso aluno está a um clique de alguma coisa um pouco mais interessante, e até logo, ele não ia assistir aula. A gente tem essa segmentação, temos os componentes didáticos de apoio aí, várias alternativas de visualização. Já desde a concepção, nós usamos como ambiente virtual de aprendizagem o Canvas, e ele nos permite que seja viável a participação do aluno mesmo com um tablet ou um celular, tá? Em tudo que tem à disposição dele. Aqui ainda eu falo das alternativas de visualização, os recursos de apoio à aprendizagem aí são vários, né? Nós temos aqui
um game. Esse game foi daquela primeira disciplina, que é sobre hidrosfera, que não sei o quê, é um game sobre placas tectônicas. Esse é um vídeo da NASA que comenta essas coisas. Aqui os nossos materiais, material textual e coisas desse tipo. Aqui um detalhamento um pouquinho de cada um deles. Vou ter que passar correndo já para as interações. Já passei 6 minutos do que devia, mas agora eu estou quase. A gente procura, e por princípio de órgão público, já que todo o nosso conteúdo produzido é aberto, que a gente também use programas abertos, e então é opção nossa usar o Google Drive e o Hangout para as interações síncronas. Todo mundo é Hangout. Nós temos um single sign-on, um acesso único no nosso ambiente para o aluno. Uma vez estando no nosso ambiente, ele tem à disposição toda a área específica de Google Drive, todas as ferramentas do Google, que nós temos uma parceria com eles, inclusive para as entregas dos trabalhos semanais, para a comunicação com os alunos, para a gravação das comunicações síncronas, todo esse tipo, sempre com ferramentas abertas. Tá? Aqui dava uma boa prosa também. Em toda aula nós temos um ambiente, em cada videoaula nós temos um ambiente de comunicação, de dúvidas específicas que são sincronizadas com aquele ponto em que ele teve a dúvida. Tá? Então, eu tenho condições de que a nossa equipe dedicada àquela disciplina, muitas vezes a gente não consegue entender o que o cara quis escrever, mas juntando o que ele escreveu com o momento em que ele teve a dúvida, dá um caldo legal para a gente poder responder para o aluno. Aqui são as diversas interações, professor com estudante, o estudante, a equipe pedagógica. Nós temos uma árvore hierárquica aí de apoio pedagógico que parte desde o professor que concebeu a disciplina, que a gente chama de formador-autor, até um mediador presencial que está lá no polo para incentivar o aluno. Tá? E aí tem o que nós chamamos de formador profissional, que é o responsável pelo atendimento dos alunos. É lógico, se o cara tem 3.000 alunos, não dá para ele dar o atendimento total, mas ele coordena uma equipe de mediadores, supervisores, e ele é o responsável. Aqui um pouco do trabalho cooperativo, não vai dar mais para eu falar sobre isso. Os projetos integradores aqui não são aqueles que eu mencionei para vocês, porque senão podia alguém achar que são só aqueles. Não são. Cada equipe de 6 alunos tem que fazer o seu projeto integrador a cada bimestre. No primeiro bimestre ele faz o protótipo, no segundo ele faz a execução dele. Tá? Então aqui uma maquete de uma produção lá do pessoal de Santos. Aqui foi um jogo muito legal não sei se vocês já ouviram falar de Vila Curuçá, em São Paulo, onde nós temos um polo. Esse pessoal fez um joguinho interessante para a ciência do ambiente, muito legal. Pessoal da licenciatura em ciências, licenciatura em física e biologia, o pessoal se juntou, eram alunos dos 2 cursos, e fizeram esse joguinho. E aqui é um blog que está no ar, que os nossos alunos começaram como projeto integrador e a coisa agora continua. Avaliação, nós temos aquilo que eu falei, os nossos alunos são avaliados num elenco de componentes, tem a avaliação formativa a cada semana, tem a avaliação de participação no projeto integrador, tem a famigerada prova final com 55% lá ao final da disciplina. Aqui alguns exemplos dos trabalhos, como é que eles são todos por meio eletrônico. Tá? São distribuídos para os alunos, eles desenvolvem pessoalmente ou em conjunto e devolvem por meio eletrônico com data final de entrega, tá? Que é rigorosamente cumprida para esse povo aprender a ter responsabilidade. Aqui é o Fishbowl, que é um dos nossos componentes de projeto integrador, que nós submetemos o projeto de cada grupo a pessoas com alguma expertise no assunto, quer sejam da cidade, tá?
quer sejam de outras localidades, porque nós temos cidade que não tem como. Teve um momento lá e que a análise era de execução de trabalhos de âmbito social na comunidade. A cidade não tem, nem sabe o que é uma ONG. Então, para avaliar aquele projeto, nós temos que lançar mão de especialistas fora daquela localidade. Então, a gente faz por meio de tecnologia e a coisa funciona muito bem. Nós temos mais de 90%, 96%, eu acho, de apoio dos alunos a esse processo de trabalho sobre o projeto integrador dele, porque esse pessoal de fora que vem ouvir falar do projeto integrador também contribui. Isso é um crescendo de conhecimento, de participação na sociedade em que ele está inserido, em função do curso que ele faz. Essa negada nossa lá, essa turminha nossa, está completando o 2º ano agora em junho, tá? Então, e a gente, como eu falei, tem bons resultados. Pronto. 12 minutos de atraso. Gente, muito obrigado, desculpa pela correria. Embora você tenha vindo para amanhã, acho que o diálogo aí com as duas falas é muito possível de ser feita, viu? Obrigada pela flexibilidade aí. Né? Bom, acho que a gente tem 10 minutinhos para perguntas. O Gilberto não está aqui para dizer, mas acho que sim, né? Vamos abrir um pouquinho. Alguém quer se inscrever para falar, por favor? Precisa falar no microfone, que nós estamos gravando, né? Pode. Mas é que está gravando, né? Está gravando. Mais entendo, boa tarde, eu sou de Jundiaí, da Unianchieta. Só duas questões só para nos ajudar. Como é que vocês elegem o representante de classe, que nós estamos lá com o nosso projeto, e como é que você viabiliza a questão, rapidamente, a questão do projeto integrador? Nós recebemos uma comissão de avaliação agora, e eles acham que é impossível. Né? E nós temos o projeto integrador, que o nosso curso foi aprovado, o primeiro curso com 5 agora, ontem, né? Mas eles ficaram em dúvida. Né? Então, por favor, só assim para... Nós estamos aprendendo também. Obrigado. Parabéns pelos 5 aí. Antes de responder a tua pergunta. Olha, a eleição do representante de turma, como eu falei, as nossas turmas são compostas de 18 alunos. Então, nós temos condições para a eleição deles. A turma escolhe da melhor forma para eles, por aclamação, por votação, o que seja. Mas nós impusemos algumas condições, tá? Que é lógico que no primeiro bimestre não dá isso, mas que o aluno tenha aprovação nas disciplinas, tá? Ou seja, eu quero que o representante da turma represente a turma nos aspectos de fazermos o melhor curso possível, não só no todo, como para eles também, mas que não seja alguém que esteja pensando no seu próprio lombo. Vou reclamar, ou vou sugerir para me dar prazer na coisa, né? Me favorecer. Então, que seja um aluno que tenha não só participação, agora eu posso depois te dar, mas acho que de 80% no mínimo, 85% nas atividades das disciplinas até então, não é só num bimestre que eu quero ser o representante, não. Que ele tenha, no geral, participação, acho que 85%, mas eu confiro isso rapidamente. Tá? E que tenha aprovação em todas as disciplinas, ou seja, o representante da turma tem que ser um bom aluno. Tá? Com isso, a gente evita aquele resmungo natural, tradicional de aluno. Então, essa é a forma. E eles elegem da melhor forma. Ou no braço, ou por votação, seja lá o que for. Eles nos informam a esse respeito através de um mecanismo que nós temos de comunicação de grupo, que é o que eu falei que chama SICOM, que é Sistema de Comunicação. Bom, isso era a eleição. A segunda pergunta é tu? O projeto integrador ele começa o seguinte, ó.
a temática do projeto integrador é concebida pelos professores responsáveis pelas disciplinas do semestre, com exigência de que, no projeto integrador, sejam abordados os temas das disciplinas desenvolvidas até então. Tá? Eu não posso exigir só que ele use as do semestre, porque ele ainda está aprendendo, pô, ele está não crescendo. Então, ele tem que trazer o que ele já soube, né, o que o aluno já aprendeu, o nosso estudante já aprendeu, e tentar encadear isso, inclusive, com aquelas que ele está aprendendo. Né, a evolução da aprendizagem, ele integrar essas coisas. Então, os que nós chamamos formadores autores, são os responsáveis pelas disciplinas do semestre, dos 2 bimestres, eles concebem uma temática. Tá? Concebida essa temática, a gente traça as diretrizes da execução do projeto integrador daquele semestre. Bem, isso é implementado a partir do nosso mediador. Vocês vejam que nós mudamos todos os nomes, né? A gente não chama de tutor, nós chamamos de mediador. O motivo é simples, ninguém perguntou, mas eu já conto. A palavra tutor, por algumas coisas que teve gente que andou fazendo no Brasil afora aí, ficou um pouquinho desgastada. E já que a gente estava querendo começar um monte de coisa nova, nós mudamos até o nome. Né? Então, nós temos o mediador presencial, que é aquele cara que acompanha o desenvolvimento do projeto integrador em cada turma, que incentiva essa meninada a não pedir água, que cuida da prova e assim por diante. Nós temos o mediador especialista, que é aquele que tira dúvidas específicas de cada disciplina sob orientação do que nós chamamos de formador profissional, que é o professor responsável por responder dificuldades dos alunos de todos os níveis. Por que você não chama de professor? Porque como universidade pública, para eu poder chamar o fulano de professor, eu tinha que fazer um concurso e ter autorização no quadro permanente da universidade, que tem que ser criado pelo governador, e não íamos conseguir fazer. E o nosso formador é para uma disciplina, não é para ficar eternamente na universidade. Então, não mudamos o nome e, com isso, a gente escapa de ter que seguir a regra, que é a única conhecida pelo Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda e Planejamento. Bom, mas então, o mediador presencial acompanha e apoia o desenvolvimento do projeto integrador na turma. Esse trabalho é supervisionado, né, pelo supervisor daquela região. Cada supervisor acompanha 6 mediadores, que tem ao menos uma reunião síncrona semanal. Tá? E toda a comunicação do mundo a todo momento. Esses supervisores, eles têm uma reunião síncrona semanal com a coordenação de supervisores, da qual faz parte a coordenadora de supervisores e os formadores autores, os responsáveis pelas disciplinas. Então, é uma estrutura hierárquica complicada. Muita gente diz que é uma estrutura cara. Se for para um número pequeno de alunos, é quase que inviável mesmo. Tá? E aí vem toda a concepção de nós sermos uma universidade virtual que nos permite ter uma escala maior. Tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Depois, se você quiser conversar com mais detalhe, estou à disposição. Sim. Boa tarde. Meu nome é André. Uma pergunta para os dois, na verdade. Primeiro, pelo que eu entendi, toda a comunicação entre o aluno do polo com a gestão, com a coordenação, com a reitoria da Univesp, acaba sendo hierarquizada. Existe algum colegiado que tem essa representação direta do discente, do aluno? E, nesse ponto, puxando um gancho para o professor Luciano, se o senhor tem alguma análise sobre essa representatividade do discente, alguma análise relacionada à evasão deles nos cursos à distância, principalmente. Obrigado. A regulação do MEC tem uma série de exigências relacionadas à formalização da representação do aluno, e a gente tem que dar jeitos
para isso acontecer na EAD de uma forma legítima e autêntica. E isso é muito importante. Então, você ter representantes nos polos, você ter representante de cada curso nos polos, e daí você extrair aquilo que é formalmente, inclusive necessário para o conselho universitário, para o conselho acadêmico, né, CONCEP em alguns lugares da instituição. Agora, como garantir a participação dele se ele mora muito distante, né, em reuniões que acontecem com uma certa periodicidade? Agora, uma coisa é certa, quanto mais você envolve os alunos nesse processo de representação e os ouve, também isso tem um impacto para reduzir a evasão. Porque é um processo de formação que extrapola, como todos nós sabemos, a questão do conteúdo, do cognitivo, vai naquilo que é importante dele como um estudante universitário na sua plenitude. Então, é muito importante você criar meios que ele participe, tanto nesse cotidiano que se faz necessário de uma representação no polo, uma representação por turminha em cada polo, do curso em geral, até aquilo que é formalmente exigido nos colegiados da instituição. Nós buscamos não flexibilizar ao máximo essa participação. Tá? É aquilo que o Luciano mencionou aí, meio que indiretamente. Se você, no nosso caso, né, e ele também tem gente espalhada no país inteiro, muito mais do que nós, mas se você for obrigar o cara a participar de uma reunião formal, numa data aí local, vai inviabilizar essa turma aí. Então, o que nós fizemos em relação à representação de turma, cada turma de 18 alunos escolheu o seu representante. Esses representantes de turma, que no geral nós temos ou 3 ou 6 turmas em cada polo, tá? Eles têm um ambiente comum, tá? Que tem uma conformação específica lá, mas para facilitar o entendimento, é como se fosse um ambiente de chat, tá? E mensagem, e tem o ambiente de Google Drive deles, tem todo um ambiente de comunicação entre eles. E esse conjunto de pelo menos 3 ou 6 representantes de turma formam a representação do polo. Isso, no nosso caso, é feito todo via eletrônica. Tá? Então, não há a formação de um colegiado físico, mas há a formação desse colegiado com representação por turma e o conjunto deles por polo, que os representam com a instituição como um todo. Tá? É rapidinho, mas em relação à evasão. Nós temos feito um trabalho de pensar, digamos, não pensar, você mesmo disse, né? Hoje, na verdade, já não dá mais não dá mais para afirmar, na educação à distância, a evasão é altíssima. Porque há casos e casos, cursos e cursos, áreas e áreas. Então, a gente tem trabalhado muito numa coisa que é a permanência, o sucesso do estudante. A gente tem olhado o outro lado. Quantos alunos têm permanecido? E por que têm permanecido? E o que tem feito diferença na permanência do estudante? Para aí sim a gente começar a tocar na questão da evasão, entendeu? Porque isso tem nos dado resposta, porque essas coisas de que é cultural, é falta de acesso, é saúde, esses dados todos, isso é evidente no presencial e na distância também. Mas certos fatores à distância merecem uma certa atenção, que é essa coisa de por que o aluno fica também. Quando você afirma, geralmente é no começo do curso que o aluno abandona, né? E é verdade mesmo, de fato, se ele não fica além dos 3 primeiros meses, ele realmente vai embora. Mas nós temos situações muito específicas na educação à distância, né, que tem a ver com outros fatores. Então, o olhar sobre o sucesso é um olhar interessante para a gente pensar as causas da evasão. É só um comentário. Parabéns, eu gostei de ouvi-los. Obrigada. Gente, não foi nem pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário. É que não deu tempo ainda, né? Falar tudo que eu queria. Mas esse mecanismo da gente estar
quase que continuamente em contato com os nossos alunos, via diferentes meios de acesso, nos permitem ter algumas percepções que eu sou sincero, no presencial eu nunca tive. Tá? Eu vou citar um exemplo, que é um exemplo que agora eu comento quando é o caso. Toda e qualquer ação, por exemplo, de trancamento ou de cancelamento de matrícula tem que vir através do nosso casa-aluno. E o pessoal de lá tem uma certa capacitação para fazer esse tipo de coisa. Não é um guichê de secretaria, é muito mais do que isso. Eu vou citar um exemplo de um aluno que falou assim, olha, eu quero cancelar minha matrícula. Ah, mas por quê? E aí começou a conversa. Para resumir bem a história, ele e o irmão moravam sozinhos numa cidade onde foram para trabalhar, um pouco distante da cidade onde tinha família. Ele e o irmão brigaram. O irmão pegou as coisas dele e o notebook que ambos usavam e foi embora. E ele estava sem condições de continuar a participar do curso. Consequência, a nossa companheira ali do casa-aluno começou a conversar com ele, pô, mas você não está empregado? Tá, não está? Tô. Olha, vamos entrar junto, sem querer fazer comercial, porque foi uma história que aconteceu conosco lá, e tudo que é conversado é registrado, nós temos essas conversas todas registradas. Entrou junto com ele, né, no site da Casas Bahia, procuraram juntos um computador que seria adequado para ele continuar o curso, viu que a mensalidade cabia no bolso do fulano e, além de dar aquele apoio emocional, porque ele tinha brigado com o irmão e estava se sentindo no fundo do poço, ajudou ele a comprar, escolheu o computador para comprar, porque ele sequer tinha pensado nisso, e o cara está conosco hoje, 2 anos depois. Então, esse apoio humano também faz diferença. Seria apenas um 0 nada % na nossa evasão. Mas é um cara que está lá e está indo bem. Ótimo, obrigada. Nós vamos fechar com mais 2 questões. E tem uma lá atrás também, Gilberto, pode ser? 3. Então, 3, tá? E aí nós precisamos encerrar, né? Vamos lá. Bom, eu lembro que em 2012 a gente teve aqui nas 3 universidades, né, USP, Unicamp e Unesp, uma greve onde um item de pauta era educação à distância. Eu, Klaus, saímos dando palestra para tudo quanto é lugar aí, e uma das coisas que a gente ouvia era que ser aluno da universidade não é simplesmente sentar lá e receber informação. Tinha um componente de iniciação científica, fazer pesquisa, fazer extensão, etc. Como é que vocês estão lidando com isso? Não com tudo ainda, viu, Valente? Nós estamos 1 ano e meio de operação. Tá? E tem uma série de problemas que, apesar dos 39 anos aí, quase já com ensino superior, eu não consegui resolver sequer na escola pública. A iniciação científica é um complicador quando o teu aluno trabalha. Tá? E no nosso caso, isso é quase 100%, que é um índice quase que idêntico a todas as instituições privadas. A gente tem uma formatação para trabalhar a iniciação científica a partir de uma evolução desses projetos integradores. Tá? Mas nós não temos condições ainda de aluno que tem 1 ano e meio de escola já se engajar em iniciação científica, até um pouco por falta de perna nossa. Porque na fase de implantação, como eu falei, nós nascemos no início de uma era glacial econômica. Mas pode. Ele é um aluno regular, tudo. Sim, ele é um aluno regular, passou num vestibular. Tá? Apesar de ser o primeiro da nossa história, nós tivemos 7,2 candidatos por vaga na engenharia e 6,4, acho, na licenciatura. É um bom percentual. Nós temos gente muito boa lá. Tá? Quer dizer, pode. O problema é a gente criar condições, e nós assumimos essa responsabilidade. Isso ainda está em discussão, de como levar alguns desses alunos a efetivamente participarem de uma iniciação científica, lembrando que eles estão em polos e muitas vezes as condições operacionais não são favoráveis a isso, e também levá-los a uma concepção de monitorias. Tá?
nós temos a obrigação, como uma universidade pública, de implantar todas essas áreas, a pesquisa, a extensão e tudo mais. Com 1 ano e meio de operação ainda não demos conta. Nós estamos agora para lançar nosso primeiro curso de pós-graduação no 2º semestre, né? É um desafio maluco, mas estamos correndo atrás. Tá? Parabéns pela mesa, excelentes colocações. E a minha dúvida é para os dois, né? Que é sobre o uso de softwares de mineração de dados educacionais e Learning Analytics. O que acontece? Eu tive um doutorando e um mestrando que trabalharam sobre isso, né? Sobre evasão. E justamente o mestrando, essa perspectiva, bom, os que permanecem, por que permanecem, para depois, a partir disso, estudar a evasão. E, associado a isso, um sistema de mineração de dados e Learning Analytics, tanto para o EAD quanto para o presencial. E isso tem nos dado informações muito importantes, principalmente para a gestão. Só que o que a gente observou nessa última dissertação de mestrado, que defendeu esses dias? Que, embora se tenha isso, se faça a formação dos atores da EAD, né, que estão envolvidos nesse processo, não necessariamente existe uma estratégia institucional e uma política de, bom, como é que eu faço isso agora? Eu tenho o sistema, eu tenho as informações, os diferentes atores estão ali, mas quais são as estratégias efetivas que eu vou usar? Até a gente usou a teoria Torrede, usamos a cartografia das controvérsias do Latour para analisar, né, as falas desses diferentes atores e também como é que isso acontecia. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm algum sistema de mineração de dados educacionais e Learning Analytics que está ajudando vocês a ter uma quantidade maior de elementos para definir uma estratégia, se existe uma estratégia, como é que isso é feito? Esses sistemas, eles estão hoje disponíveis para praticamente qualquer plataforma. Eles podem ser nativos, podem ser adaptados, podem ser pagos, não pagos. E aí às vezes ele é bom de fazer mineração, às vezes tem dificuldade de você ter a visualização do jeito que você precisa para fazer a gestão institucional da coisa. E também tem a questão da cultura de uso. E a nossa maior dificuldade é, por exemplo, o professor, o tutor, essa pessoa que acompanha o aluno, usar esse sistema de uma maneira visualmente fácil, intuitiva, para ter decisões que ajudem a prevenir uma eventual evasão. Confesso que, para nós, ainda estamos no início de pensar como fazer. Hoje, na prática, é um trabalho não automatizado. Nós temos uma série de indicadores que foram desenvolvidos na prática e que você percebe, o aluno meio que desapareceu 1, 2 semanas, opa, tem uma luzinha aqui que acende para o cara e ele vai atrás e corre. Não é algo ainda com o suporte devidamente automatizado. Para o presencial, inclusive, quem está usando isso, usa isso com alguma estratégia junta em sistema de CRM. Então, hoje existem plataformas que oferecem as duas coisas, CRM e Learning Analytics. Mas me parece ainda embrionário, no nosso caso, ainda não está plenamente em uso, não. Bom, desde o início da nossa concepção, nós tivemos atenção para isso. Tá? Como eu falei, nós temos 1 ano e meio de operação. Nós não conseguimos sistematizar isso, embora tenhamos, até a nossa equipe de TI lá, meio maluca, desenvolveu uma ferramentazinha muito simples para que a gente possa conseguir coletar alguma coisa, porque como nós temos o single sign-on e tudo o que todo mundo faz dentro da Univesp está logado, tudo, literalmente tudo, né? Nós sabemos que nesse 1 ano e meio nós temos já um conjunto de dados fantásticos para ser trabalhado. Nós não temos braço ainda para isso. Tá? Recém encetamos cooperação com um grupo de pesquisa da EASH, vulgarmente chamado USP Leste, né? O povo lá não gosta que chama de USP Leste, mas com um grupo de pesquisa da EASH e o grupo de pesquisa da Química USP lá no Butantã, tá? Para que eles trabalhem um pouquinho isso
nas disciplinas específicas deles. Então, é um começo de trabalho. Embora seja um volume gigantesco de dados, aí é book mesmo, é uma enormidade de dados, mas a nossa prioridade hoje, né, como universidade em implantação, é implantar solidamente os 6 cursos, implantar a nossa pós-graduação, os concursos para professores, e a equipe é pequena, então nós não tivemos condições disso, tá? Mas, como já até tentamos uma vez, Eliane, se for possível, tanto que, olha, aquilo que eu conversei contigo há pouco era de uso de um ambiente 3D para os nossos alunos e tal, que a gente tinha intenção, não foi para frente, né? Por quê? Porque as prioridade 0 da instituição é a implantação da graduação, da pós, porque se não implantar pós também, se não implantar tudo que tem que ser implantado, que universidade é essa? Então a gente tem que assoviar, chupar cana, tocar flauta, tá? Se houver possibilidade de uma cooperação, estamos totalmente abertos. Dados nós temos, nós não tivemos perna e braço para fazer como a nossa equipe lá, botar dentro do moedor de carne e ver se consegue tirar as coisas para valer. Agora, é um dos nossos propósitos, toda a nossa estrutura tecnológica está montada para que isso seja efetivo. Só que não fizemos ainda. Oi? Tem só mais uma pergunta, por favor. Oi, boa tarde, eu sou Carolina, não sei quantos aqui do Rio de Janeiro, acho que estou me sentindo meio única, mas né, a gente veio aqui trocar experiências e ver a experiência de vocês em AD. Eu represento uma experiência de um consórcio do Rio de Janeiro chamado CEDERJ, né? E, inclusive, estamos em meio à movimentação de mudanças, por isso a minha intenção de vir aqui, saber o que os paulistas estão pesquisando, discutindo na área. E uma questão que fiquei em dúvida, nós temos uma realidade muito grande, né, lá no Rio, desde 2002, mais ou menos, temos aí, são 32 polos, são 8 cursos, aproximadamente 3.000 professores na parte tutorial, uma junção das 7 universidades federais e estaduais, então é um negócio muito grande e agora começou a dar problema. Tinha que dar, né? Que bom que está dando, porque o modelo inicial não tem algumas lacunas, precisam ser revistos, mas uma das questões delicadas que a gente tem, e aí é a mesma que vocês estão passando, por isso da minha pergunta, né? Em relação à questão dos mediadores, né? Eu acho mais simpático, a questão de tutor me incomoda, né? Até por questões aí ideológicas. Bom, vocês utilizam o termo mediador para o presencial, mas eu não sei se eu perdi aqui, né, pelo cansaço já, eu não ouvi muito uma fala sobre a questão à distância. Uma outra questão minha era que o professor Valente trouxe em relação à pesquisa e extensão, né, mas vocês já colocaram, uma dificuldade nossa também, apesar que já temos iniciativas dentro da extensão lá no Rio de Janeiro, né? Mas só um esclarecimento a mais sobre essa questão do mediador à distância e sobre a vinculação, que talvez seja o nosso grande problema ainda, com já 14 anos de experiência no Rio de Janeiro, né, dentro desse consórcio, que está sendo questionado. Nós, recentemente, até organizamos uma associação de docentes e profissionais de AD para dar conta de discutir essa questão, que é muito delicada, em relação à vinculação dos, então, aqui com vocês chamando de mediadores, lá ainda, né, mesmo eu sendo contra e vários colegas sendo tutores, né, ou professores tutores. Tá? Esclarece só para mim um pouquinho essa questão, por favor. Eu não falei muito, mas nós temos sim o que vocês chamam de mediadores à distância, a gente chama de mediador especialista. Por quê? Porque nós temos um específico para cada disciplina. Nós temos mediadores específicos para cada disciplina. Tem disciplina que demanda mais gente do que outras. Tá? Isso a gente vai ajustando conforme a necessidade. Isso é feito todinho online como o de vocês. Tá? Conheço bastante
o CEDERJ, a gente tem uma proximidade não só por conta da ABED, mas por outras questões. O Carlinhos é amigo de 30 anos e a gente discute com frequência, como a gente sempre brinca, as pingas que tomam, os tombos que levam, né? A gente discute as questões que acontecem para lá e para cá. Sou um fã do trabalho lá do CEDERJ, mas a estrutura que nós temos é essa. Tem um mediador presencial lá e a gente dá um pouco de ênfase no mediador presencial, porque além de acompanhar o aluno, motivá-lo, ele tem que orientar o desenvolvimento do projeto integrador e coisas desse tipo. Tá? Mas nós temos sim o mediador que chamamos de especialista, que é especialista em cada disciplina. Tá? Então tem toda essa estrutura aí sim, e não deixar o aluno desatendido de forma nenhuma. Tá? A vinculação? Olha, aí é uma coisa complicada. Pois é. Aí, a resolução foi publicada segunda-feira. É a primeira vez que algo formal, que não é apenas instrumento do INEP, que é infralegal, mas que é algo publicado em portaria no DOU pelo MEC, faz uma distinção no que eles chamam de profissional docente entre o que é professor e o que é tutor. Infelizmente não é o melhor nome, mas é como está colocado lá em um artigo. Vai ser interessante acompanhar como que isso se desdobra na legislação a partir de agora, porque nós temos sindicatos de professores com diferentes resoluções em diferentes estados, inclusive para tutor presencial. Observa o que o Simpro define em Minas Gerais e o que o Simpro define no Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que o professor Carlinhos, o professor Celso e toda a sua equipe no CEDERJ, eles, na minha opinião, criaram o ovo de Colombo. Se o setor público conseguisse fazer o que o CEDERJ fez, nós teríamos uma realidade diferente no ensino superior brasileiro. Agora, temos que lembrar que essa função, por exemplo, de tutor e mediador, então, não faço nem ideia, tutor não existe na CBO. Né? Então, vai ser interessante avaliar, acompanhar o que vem depois dessa resolução que saiu segunda-feira. Tá ótimo. Quer falar? Tá? Querem fazer alguma conclusão? Só para não deixar em aberto a pergunta que você fez. O projeto da Univesp, tá? E aí, de novo, né? Parece desculpa, mas não é. O projeto da Univesp ele foi concebido para que todos os nossos mediadores fossem contratados como CLT dentro desse conceito, tá? Que agora vai ter que ser resolvido. Afinal, foi resolvido. Enquanto isso, nós estamos fazendo uso do ovo de Colombo. Tá? Por quê? Porque não basta a disposição em se contratar. Nós somos uma instituição pública no estado de São Paulo que tem uma estrutura acadêmica, uma estrutura administrativo-financeira muito bem formatada pelas 3 universidades públicas, né? A gente brinca as 3 irmãs, e a burocracia do Estado entende o que a USP, Unesp e Unicamp fazem. Daí pinta um bando de maluco querendo fazer uma coisa toda nova, que tem uma estrutura funcional nova, até a gente conseguir explicar que professor, na atualidade, não é só aquele professor que é do quadro permanente das 3 públicas, que prestou um concurso e vai ficar 40 anos dentro da universidade, e nós temos uma concepção diferente, até a gente primeiro explicar e depois vencer as barreiras da burocracia administrativo-financeira do Estado, é uma parada. Tá? E nós não precisamos convencer apenas a Secretaria de Planejamento e a Secretaria da Fazenda e a Casa Civil. Nós precisamos convencer também o Tribunal de Contas do Estado.
que normalmente o pessoal não fala, mas é talvez o maior problema, porque eles foram concebidos para procurar pelo em ovo. Valente, eu estava tentando achar uma coisa um pouco melhor, Valente, mas eles são concebidos para isso, é o papel deles. Tudo bem, tá certo, precisa isso mesmo para o Estado, não sei o que ver. Só que quando você vem com um modelo novo, a burocracia entende, e lá vem maracutaia nova. Não é, pô. Mas a gente tem que vencer isso, é uma complicação. Enquanto não conseguimos, e ainda não conseguimos, tá? Enquanto não conseguimos isso, usamos o ovo de Colombo, que foi concebido para o AB. Tá ótimo, muito obrigada a vocês dois que abrilhantaram tanto o final da nossa manhã, né? Agora, eu queria lembrá-los que pelo horário é 1h30 já, né? Já são 1h30. Podemos combinar de iniciar à tarde às 14h30, conforme está propondo o Gilberto? Então está ótimo, nos encontramos aqui às 14h30, tá bem? Muito obrigada a todos.